Pera aí, agora deixa eu me concentrar. Os caras me desconcentrar. Separação aí. Mostra outra tatuagem pra mim. Ah, mas ele vai ficar... Oi, eu tô tremendo. Vai. Fala galera, estamos começando mais um Digicast, terceira temporada. Hoje o conteúdo é um pouquinho mais informativo, né, Lucas? Hoje é carinho, amor, cuidado. Chama a avó e o vô pra assistir que vai ser bom, né, Acho cara? que o que a gente vai falar hoje é que todo mundo precisa ou vai precisar um dia, né, cara? Uma hora, como família, amigo ou qualquer pessoa que estiver passando por isso vai precisar. Então chama a vinheta. Galera, então estamos aqui com duas convidadas especiais aqui, que vieram de longe, fizeram uma viagem internacional para vir aqui para Campo Largo, vieram de Jaraguá do Sul. Estamos aqui com a Mayara. Muito Olá. prazer, Mayara. Bom dia, tudo bom? Conta para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, quem é você, Mayara? Então, eu sou a Mayara, né? Atualmente moro em Jaraguá do Sul. Eu trabalho com internação e atenção domiciliar, né? Sou enfermeira de formação e resolvi entrar aí no empreendedorismo há mais ou menos 4 anos e meio com a Vital, né? Onde trabalho aí com... Eu sou uma das principais enfermeiras assistenciais, mas também, devido ser uma das proprietárias, trabalho na gestão do cuidado, na orientação das equipes e do suporte tanto a Jaraguá do Sul, que é a internação domiciliar, né, e serviço de remoção, tanto para casa de repouso aqui em Campo Largo. Então, falando em Campo Largo, hoje nós estamos aqui também com a Kathleen, né, Lucas? É, Kathleen, qual que é o teu papel aqui na Vital Care? Olá, primeiramente, bom dia. Olá, né? Prazer Sem estar aqui com educação, né? vocês. Então, assim, meu nome é Kathleen, né? Eu sou gestora e trabalho na Vital, só que num ramo um pouquinho diferente. A gente, aqui em Campo Largo, trabalha com a casa de repouso, né? É o mesmo cuidado ali, porém mais focado em idosos, né? E um cuidado um pouquinho mais de casa mesmo, né? Não é na casa do cliente, como é o caso da Mayara. A gente tem um espaço para receber os idosos ali. Legal. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo aí, nós estamos com... Elas trabalham na mesma área, porém em segmentos diferentes. Uma faz algo mais interno, dentro do próprio local, e outra vai mais o home care, que chama, né, que vai em domicílio, né? Essa parte do home care, quem que pode explicar melhor pra gente como que funciona? Sou eu. Então vai lá, Mayara, como que funciona? Então, hoje o serviço de home care nada mais é que a gente pegar um pedacinho da estrutura hospitalar e levar para dentro da casa. Então, né, aonde a gente pode dar tanto procedimentos, estrutura hospitalar, estrutura da equipe mesmo, médico, enfermeiro, nutricionista, toda a equipe multidisciplinar a gente pega e leva para fazer esse suporte na casa, né? Então, é isso que o serviço de home care faz no domicílio, né? Tanto coleta de exames, né? E tanto serviço de remoção, né? A gente tem esse que às vezes o paciente ele não consegue permanecer na internação domiciliar ou no cuidado domiciliar e precisa ser transferido para o ambiente hospitalar. Então hoje a gente também daí remove esse paciente para o ambiente hospitalar. E qual que é o conceito errado que existe de casa de repouso, né? A galera tem aquela ideia de asilo ainda, né? É uma coisa totalmente diferente, né? Na verdade, assim, realmente a gente tem um trabalho bem focado em tentar mostrar para as famílias que o asilo já não existe mais, né? Hoje em dia a gente é uma casa de repouso. Na verdade, o nome é ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que não é exatamente um depósito, né, de idosos como muitas pessoas pensam. Então, na verdade, a casa de repouso é muito mais do que isso. É um lar para eles, onde a gente faz o que faria em casa com qualquer familiar nosso. Então, a gente faz o possível para manter eles ativos, para manter eles saudáveis e qualidade de vida, né? É basicamente isso que a gente espera. Que a gente trabalha todos os dias para dar para eles, né? Mas essa desmistificação de entender que hoje o cuidado na casa de repouso vem ainda acompanhando desde sempre, é uma caminhada. Mesmo com os familiares hoje, na hora que eles chegam, é que nem quando a mãe vai lhe deixar o primeiro dia na creche, depois da licença maternidade. Existe aquele sofrimento de abandono, aquele sofrimento, meu Deus, estou deixando a desejar. Mas na hora que a gente começa o trabalho com eles e sensibilizar, que eles vão ter a oportunidade de ser filhos, que é ali a casa do pai deles e da mãe deles, ou dos avós, e eles vão poder estar recebendo esse cuidado e visitar. Como filho, seu pai está lá na casa dele e você, quanto filho ou neto, vai lá visitar.
Então lá passa a ser a casa deles, mas é um trabalho, né? De dizer, olha, vocês vão continuar tendo o mesmo papel. O papel de visitar, de zelar, de cuidar, de participar. Porque quando vem o envelhecimento, vem as comorbidades, vem as doenças e você não consegue dar aquele suporte tão gostoso que você gostaria de dar. E a gente consegue dar esse suporte e a gente consegue manter a mesma figura, né? Que é manter a figura da visita, do carinho, do chameguinho, que esse é o objetivo, né? Passa a ser a casa deles mesmo. E na verdade também é um trabalho, assim, bem delicado, porque, assim, não é uma pessoa da família que tem que concordar, sabe? Às vezes são, sei lá, 6 filhos, às vezes não é nem só filhos, mas é sobrinho, é neto, enfim. Às vezes é uma família inteira em que 2 concordam e 7 não concordam. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que mostrar para todos que é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor e que, né, que vale a pena investir. Até isso que eu queria chegar. A Mayara falou de dor, sofrimento, de deixar o idoso, mas preconceito tem bastante ainda? Temos bastante. Nós, a gente gosta de contar essa história, né? Então, só pra vocês saberem, nós somos primas, né? Eu vi que elas estavam brigando lá. É coisa de família, né? Ficar brigando. Então, como a gente gosta muito também de serviço que a gente presta juntas também, né? A gente colocou um familiar nosso, precisou desse suporte. As irmãs todas, a mais velha nossa da família, elas não estavam dando conta de dar aquele suporte com qualidade. Todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação. Mas a gente, sim, trabalhando no ramo de saúde, a gente percebeu, opa, a gente precisa tomar um movimento, porque a gente tem a oportunidade de dar maior qualidade de vida para ela. E foi onde a gente começou. Olha, pessoal, vamos colocar lá. Existiu dentro da própria família um próprio preconceito de entender, não, estão abandonando, estamos deixando, é nossa responsabilidade cuidar, eles cuidaram da gente a vida inteira. Então, vem esses paradigmas associados ao cuidado na casa de repouso. Quando que você vai desmistificar isso? A partir do momento que você vivencia. Porque, assim, a nossa familiar, toda bem cuidada, claro, mas no dia seguinte da instituição da longa permanência, ela só tava na cama. Ela já come na mesa, ela tá com independência para comer sozinha, ela tá interagindo, ela já fez amizade dentro da casa. E na casa, o que tu fica? Tu fica muito passivo na casa. Se você não é bem estimulado, você fica passivo. E na casa, é aquele conjunto, aquele movimento de pessoas, você acaba. Então, na hora que o familiar vê o resultado, que acaba tirando esse paradigma, tipo, de preconceito. Mas é só na vivência. Muitas pessoas que olham de fora veem com uma visão, nossa, abandonou. Mas o que você considera como diferencial da casa de vocês, assim, com relação aos outros, que eles podem, tipo, tirar essa ideia de má cuidado que normalmente tem, né? Que, na verdade, assim, tem muitas casas de repouso que, por exemplo, assim, os proprietários ou o pessoal que acompanha mesmo, às vezes não são nem profissionais da área da saúde, sabe? Então, assim, um diferencial que a gente tem é realmente isso. Tanto os proprietários, a gente tem uma enfermeira que trabalha com a gente, né? Então, assim, a gente não foca só no chegou, cuidou, não é só uma creche, entendeu? Então, a gente tem aquele cuidado com a saúde também, né? Então, a gente foca muito nisso. Hoje, o diferencial mesmo, como disse assim, a Cat apresentou, né? Todos nós somos da área de saúde. Nós somos em 4 sócios hoje, né? E os principais agregados, né? Então, sem eles, a gente não sobrevive, né? Nós somos um médico e 3 enfermeiros, né? Então, a gente já vem com essa proposta de cuidado, de gestão do cuidado, né? Essa é a principal proposta. E dentro disso, a gente não aceita só, tipo, tem que fazer tal coisa. Não. Por que estamos fazendo tal coisa? Qual é o objetivo da terapia ocupacional, né? Que é para estimular eles. Qual que é o objetivo da fisioterapia? E na hora que o paciente está apresentando alguma queda clínica, a gente já fala, opa, o que a gente pode fazer antes que ele tenha tal situação? A gente sabe que a gente vai enfrentar o final da vida. Mas como que esse final de vida vai ser feito de melhor qualidade? Então, a gente se preocupa muito com tornar o idoso ativo o mais possível que a gente conseguir, certo? E além disso, quando ele perder aquela independência dele, que a gente torne aquele momento mais confortável e natural, compatível à vida, sabe? Então, a gente tenta se preocupar com isso, né? Então, trabalhar com o lazer, com o cuidado e com os cuidados básicos, né, gente? Então, a nossa comida lá é maravilhosa. Se você entrar lá... Modéstia à parte. Eu fiquei sabendo que é tipo comida de vó lá, né? Que todo mundo gosta. Olha, maravilhosa. A comida lá é incrível. A nossa casa, a gente tenta pegar aquele segmento da casa do estilo de vó, né? Sim. Tipo assim, o cheirinho da casa de vó, né? Aquela pegada de acolhimento, de carinho, de respeito e diversão, né? Acho que é o que a gente precisa, Envolve né? muito
muitos segmentos de profissionais, então, que nem se falou, tem a Sim, terapia sim. ocupacional, Hoje a gente fisioterapia. Hoje a gente A tem 17 enfermeira, pessoas envolvidas médico, no cuidado. nutricionista. Então, a gente tem um acompanhamento, toda uma equipe ali para poder proporcionar o melhor para eles todos os dias, Hoje né? eles têm 5 refeições diárias, São 6 refeições diárias, 3 dias na semana de fisioterapia em grupo. Eles têm terapia ocupacional, que é para estimular o cognitivo deles e manter a autoindependência 5 vezes na semana, 2 horas por dia eles têm, né? Tirando o momento de soninho, interação que vem dos grupos, trazer animais, né? Trazer grupos de visitação, momento religioso. Se tem esse momento de alguém levar animais lá? Sim, sim. Tem. Temos registro nas redes sociais. Olha só que legal. A gente tem. E tem uma pessoa certa que vai lá, leva os bichinhos? Não, você ou- tem? Você quer levar? Opa, vamos levar. Eu posso deixar as minhas lá já. Deixa passar um dia lá, só não garanto que volta inteira, de tanto que eles amassam os bichinhos. É delicioso. Se você vê na rede social a interação que eles fazem, Que legal. é Eles incrível, adoram. é emocionante. Assim, na hora que tu vê eles deitando, eles têm um carinho A e gente traz uma alegria. entrevistou o primeiro episódio dessa temporada foi com o Mauro Miller, o apresentador do SBT, né? A gente recebe várias celebridades aqui também. E ele é um palhaço, né? Ele, além de ser humorístico, apresentador, rádio, TV e tudo mais, ele é palhaço nas horas vagas e toca em banda de rock. Legal. E ele vai para os hospitais e leva bichinho também, vai fazer palhaçada no hospital. E isso ele falou que faz uma grande diferença lá, né? Faz, Porque o com animal certeza. transmite essa tranquilidade para as pessoas, né? E restabelece a aquela autoestima, coisa né? natural, né? Aquela coisa do mundo nosso, do mundo animal, de aquele contato físico. E o animal, ele traz tanta alegria, né? Ele traz, ele chega assim, ele contagia, né? Não tem quem não quer dar uma passadinha de mão num bichinho que lá Que tá legal. querendo carinho, né? Até os mais ranzinhos as vozes. Dá um braço a torcer lá. Falando em ranzinhos, acontece muita briga de veinho lá? Conta pra nós. Olha, briga, Fala a verdade. assim, ó, ninguém sai na mão. Mas sim, eles de vez em quando tem alguns O mais engraçado. desentendimentos, assim, sabe? Tem. Mas Às vezes por causa de cama, por causa de TV. Então, de vez em quando Então. tem. A gente tem que ir lá, dar uma apaziguada, coloca um pra um cantinho, outro pro outro. Ótimo. Depois vocês voltam, tá? O mais engraçado é quando você tá lá na mesa, eles estão comendo, coisa mais linda, principalmente das meninas, né? Aí uma olha, ai, que comida horrível. Aí a outra olha pra você, não, essa comida tá muito boa. Não, não tá boa. Tá boa sim. Tá boa, não tá. E elas ficam, sabe? Eles discutem, assim, mas na maior parte do tempo eles são bem tranquilos. Que legal. E falando assim, por exemplo, sei lá, a gente sabe que idosos têm alguns problemas de locomoção, têm dificuldades, né? Quando acontece algum tipo de acidente, né? Por exemplo, tropeçou, caiu, machucou. Como que é feito esse transporte? Se precisar ir para um hospital, alguma coisa assim, como que é feito o transporte lá? Na verdade, quando a gente tem uma queda, né, primeiramente a nossa enfermeira vai avaliar pra ver, né, qual foi o grau ali de lesão, enfim, se realmente tem uma necessidade de encaminhar para um serviço de atendimento. Se for necessário, for uma coisa que não é de urgência, a gente vai avisar a família, eles buscam e encaminham pro atendimento de preferência deles, ou um serviço público, ou um serviço do plano de saúde, enfim. Agora, se for realmente um caso que precisa de um atendimento urgente, aí a gente sempre chama o SAMU, né? Porque daí o SAMU chega, ele o é médico já responsável. faz o primeiro atendimento, mas graças a Deus nunca tivemos nenhuma Que queda bom. nesse sentido. Mas né? trabalhar com idoso sempre surge um eventinho adverso que a gente fala, né? É igual criança, né? Criança Sim. tem muito risco de queda. A única diferença é que a queda do idoso é mais alta, né? Sim. Então, normalmente, o machucado é um pouquinho maior. É igual você falou agora há pouco, né, Mayara? Que é a mesma coisa que deixar o idoso lá, é a mesma coisa que deixar teu filho na escola, É a né? mesma coisa. Quando é criança, aí vira ao contrário, né? Você tem que cuidar do teu pai, né? É bem isso. Na criança a gente vê a evolução de crescimento, né? Aham. No idoso a gente tenta preservar o que ele já conquistou até o momento, né? E tentar tardar o que ele vai enfrentar, que é Sim. esse final. Então, é um cenário igual de creche, só que é um ao pouquinho mais contrário, ao né? contrário. É o contrário, porque ali, às vezes, ele chega andando e depois vai ficando na cadeira, depois na cama, volta a usar fralda. Então, é o contrário da criança, Eu né? vejo Mas e porque... qual- Opa, Perdão. pode falar, Lucas. Mas e qual que é o suporte da família nisso? Porque vocês estão lá no dia a dia, né? Mas Cara, imagina que a o família suporte tem um papel familiar importante, né? Tem. É que, na verdade, a nossa casa, graças a Deus, os nossos idosos têm uma família... A No família momento, muito né? presente.
Sempre tem um caso ou outro que a família é um pouco mais distante, mas a maior parte das famílias dos nossos idosos são muito presentes, né? Então eles visitam bastante, levam pra almoçar, pra tomar um café, levam pra casa pra passar um final de semana. E isso é muito importante. Por quê? Porque eles sentem que apesar de estar ali na casa, a família ainda quer contato com eles. Então eles têm essa necessidade de entender que ali é a casa deles, mas que a família ainda tá presente. A mesma coisa quando eles moram sozinhos, né? A família, se visitar, eles vão se sentir acolhidos. E eu acho que Né? também não é... Tem idoso que tá bem lúcido lá Sim. também, né? Não é Tem. só um estado Hoje a mais... família, a gente considera a família, ele é o polo principal de tudo, tá? Então, assim, se o idoso adoece, ela tem que estar interagindo com o grupo pra entender que aquilo é um processo natural do envelhecimento. Porque o que acontece? Um dos maiores preconceitos que tem entreguei meu pai andando lá, agora tá na cadeira de rodas. Vem esses comentários. Mas assim, estaria bem pior Só se que tivesse assim, lá, o que né? eles não entendem? Talvez se você tivesse em domicílio, esse período de ir para a cadeira teria sido antes. Nós conseguimos tardar. Então, essa é a nossa meta. Não é que a gente vai impedir que ele vá para a cadeira de rodas, muitas vezes, né? Mas com qualidade. Mas vai tardar, eu vou tornar esse idoso o mais tempo ativo possível que eu conseguir. Quando eu não conseguir, eu vou transformar esse momento o mais sutil possível, né? Para que seja uma transição natural. Então, assim, se a família não tá engajada, ou se a família não tá envolvida nesse processo, realmente, desencoraja até a equipe a ter um bom cuidado, né? A gente tenta manter o melhor cuidado possível. Mas se você vê que é uma família que acolhe, que faz visita, que tem aquele carinho, que é aquele idoso, mesmo estando distante, ele continua sendo um polo importante da família, se torna a equipe mais engajada, sabe? Ela nossa mas ela torna um pouquinho a mais. E pra nós, hoje, na internação domiciliar, ela tava falando da casa de repouso, pra nós, no home care, nós trabalhamos muito com internação. Então, o que a pessoa tem? Hoje a gente tem aquele pensamento, fiquei doente, eu vou pro hospital. Fiquei doente, eu vou pro hospital, né? Então, pra nós em domicílio, se a família não tem coragem e não entende todo esse processo, não tem como manter uma internação domiciliar ou um cuidado na casa. Isso que eles estão é muito mais presente, o cuidador, o familiar, a gente cuidando em home care em casa do que na casa. E na casa, às vezes, é mais, se a gente não tiver um grande engajamento da família, não tem uma boa desempenho do cuidado, sabe? E a família tá sempre ciente, que você comentou, né? Eles têm 5, 6 refeições por dia, a família sempre tá ciente de tudo. Hoje que a aconteceu, gente né? tem métodos até de aproximar mais a família, né? A gente tem grupo no WhatsApp com a família, tá? Pra eles poderem ter esse engajamento. Onde a gente manda... Sabe quando a gente tá lá na creche, a criança vai lá e manda um videozinho? A gente faz a mesma a gente coisa. faz a mesma Com a minha filha. coisa, né? Então, Todo assim, dia. tipo assim, vem a fotinha da criança pintando, os nós é a mesma coisa, deles pintando, deles dançando, né? A atividade do dia. A gente também tem um grupo com todos os familiares, onde mostra a rotina da casa, né? Que é o que é o cardápio, quais são as atividades da Manda semana. foto dos pratos, do que é o almoço daquele dia, ou às vezes o café da tarde, deles fazendo fisioterapia, terapia ocupacional. Então a gente tá sempre mostrando ali, no geral, assim, como é que tá sendo o dia deles, pra eles acompanhar mesmo, né? E claro, né, gente, mantendo aquele vínculo direto, da hora que vai a visita. Família nunca vai só pra visitar, ele sempre quer saber um pouquinho a mais. Então, ele quer conversar com o cuidador que tá interagindo no cuidado diário, ele quer conversar com o enfermeiro, ele quer conversar Tem com a Cat. alguma regra de quantidade de visitas mensais, assim, que pode ser feita? Agora, com a pandemia, não tem mais. Com a pandemia Fim tinha. da pandemia. Com o fim da pandemia, né? Com o fim da pandemia, não tem mais. Então, a gente deixa bem aberto, né, Cat? Na verdade, assim, quanto mais melhor. A gente tem idosos, por exemplo, que a família tem dias fixos e horários fixos pra ir visitar, né? Então, eu falo, pra gente, quanto mais melhor, porque eles ficam melhores realmente quando eles têm as visitas da família. E ainda tem essas famílias que meio que, entre aspas, abandonam eles, assim, eles vão lá, tipo, uma vez a cada 2 meses, uma coisa assim? Assim, Temos casos de familiares que moram longe, então não vem com tanta frequência. Mas assim, a maioria deles ou tá sempre em contato com a gente, perguntando como é que tá, né? Mas a gente tem, não exatamente... No momento a gente não tem nenhum abandono. é que a gente que bom. teve. Quando a gente assumiu a casa de repouso... Tinha dois. Nós tínhamos duas Dois situações casos de abandono. mesmo. Então, hoje nós temos, claro, que a gente tem um suporte jurídico maravilhoso da doutora Débora, aqui de Campo Largo, tá? Ela nos ajudou toda com essa parte social, de cuidar, de amparar esse idoso que não estava sendo apoiado pela família. Hoje, o Ministério Público da cidade de Campo Largo é maravilhoso, então eles marcam muito o MP em cima do abandono e a vigilância em si, né, junto ali, trabalhando Bastante com todos. inspeção Então, assim, pra, bastante né? inspeção. E dentro das inspeções da vigilância, o MP participa. Então, qualquer situação de abandono, a próprio nosso jurídico já
avisa eles, olha, estamos. Então, hoje, uma casa de repouso que já tem uma intenção de fazer um trabalho legal que a gente, com um sistema que dá dando suporte dessa autovigilância, nos ajuda a nós a ter mais autovigilância ainda, né? Então, assim, as situações de abandono que nós tivemos foram muito bem gerenciadas. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente cuidou deles, né? Praticamente 2 anos a gente deu suporte pra esse idoso. E ela se despediu, né? Ela se despediu. E, no caso, com qualidade de vida e tendo carinho de pessoas ao redor dela, sabe? Então, isso é o papel da casa de repouso numa situação de abandono, né? Ser a família que ela não está tendo no momento. E é o que a gente faz. Outra situação que não é abandono, mas vocês têm uma equipe multidisciplinar lá dentro, mas vocês pegam idosos que têm algum tipo de problema psíquico, né? Aí entra, por exemplo, não só o psíquico em si, mas, alguém que tá com Alzheimer mais avançado, alguma coisa um pouquinho... Vamos às doenças que a gente absorve na casa, bem honestamente, né? Eu acho que 80% dos nossos idosos têm Alzheimer, né? Ou em fase inicial, ou já em nível ou em demência, né? Então, hoje, assim, as maiores patologias que a gente tem, não adianta, a gente tem muito paciente, então, com demência em fase inicial, com Alzheimer, com Parkinson, com pacientinhos que, na verdade, tiveram uma fratura e daí tiveram que se recuperar e acabaram progredindo, acelerando seu processo de envelhecimento e precisou ir para casa. Nós temos pacientes com esquizofrenia, né, Cat? Nós temos com criança, com... Criança, não. É que, na verdade, eu ia falar que nós temos um idoso que ele tem uma mentalidade de 2 anos. Entende? Então, ele teve E, além de tudo, ele é autista ainda. E ele é autista. Então, nós temos essa característica, né? A maior parte é o Alzheimer e a demência, mas nós temos outras coisas que proporcionaram a progressão do envelhecimento e que a família se viu no desafio do cuidado, né? Tem pacientes que acabaram pegando uma infecção urinária importante, ficaram internados lá por 30, 40 dias e voltaram com dispositivos. Sonda vesical de demora, que para urinar, precisaram de sondinha para se alimentar, porque progrediu esse envelhecimento. Então, essas são algumas doenças que acabam, a família se sente mais segura em dar o paciente para nós realizar o cuidado do que fazer essa frente em casa. Quanto tempo já tem a casa de repouso? A casa já existia, né, quando a gente assumiu ela, mas nós estamos ali desde setembro de 2020. E nesse meio tempo, o que vocês consideram ali um case, vamos dizer assim, de sucesso? Uma coisa que vocês ficaram muito felizes que aconteceu dentro da casa? Alguma coisa que é gratificante para vocês? Nossa. Recuperar alguém, talvez. Se desse para dar um exemplo. Um exemplo? Né, se tivesse nós temos vários, assim, mas a gente fala realmente sobre a progressão do envelhecimento, enfim, mas a gente tem casos, por exemplo, de uma idosa de 89 anos que teve uma fratura de quadril. Ela chegou lá de cadeira de rodas, sentia muita dor, então ela não conseguia nem se movimentar, e a gente, né, foi fazendo fisioterapia individual nela. Em questão de 4 meses, ela estava indo embora andando. Nossa. Né? Então isso foi assim, a gente até não tinha certeza se ela ia conseguir ter essa recuperação, até por conta da idade, por conta do tipo de fratura que ela teve, mas ela foi embora andando. E a notícia mais maravilhosa ainda é que ela não aguentou ficar longe, voltou andando pra gente. ela quis ficar com a gente. Essa foi uma história voltou e agora ela tá lá com a gente. Ela é lúcida, ela anda com uma bengalinha, assim, eu falo que a bengalinha é o cachorrinho dela, né? Porque ela só arrasta aquela bengala, ela nem precisa mais. Eu falo que ela leva a bengala pra passear, mas ela foi embora e acabou voltando lá pra ficar com a gente, porque era melhor do que ela ficar sozinha em casa, né? Bom, a gente falou um dos casos, né? Um dos casos que a gente tem orgulho de falar, e assim, o que mais é gostoso é ver eles querer ficar com a gente. Tipo, ter a oportunidade de ir embora, mas não, eu tô confortável aqui. Vem me visitar aqui, aqui é a minha casa, Aconteceu isso muito recente também. A gente tava com uma família que pediu pra gente ir até a casa da idosa, conversar com ela, porque ela é uma idosa lúcida, e só que assim, ela não tem condições de ficar sozinha, porque ela tá com a mobilidade um pouco, né, prejudicada. Então eles pediram pra gente, olha, vamos lá na casa dela, conversem com ela, me ajudem a convencer ela que vai ser melhor ela ir pra lá. Ela ficou meio desconfiada, a gente foi lá, conversou com ela, falou, vamos fazer o seguinte, você vai lá amanhã, toma um cafezinho com a gente, conhece a casa, depois você decide. No outro dia ela chegou lá pra tomar um cafezinho, 2 horas depois a nora dela foi buscar ela falou, não vou embora.
Daí a Nora me ligou desesperada, falou, o que eu faço? Eu não trouxe roupa, eu não trouxe remédio, eu não trouxe nada, ela só veio tomar um café. Falei, deixa ela aí, vai buscar as coisas dela e deixa que fique. Falei, já que ela gostou, Sim. deixa ela aí. Que Então legal. isso é muito gratificante, né? Em questão de 2 horas a gente convenceu ela que ela é melhor ficar ali do que em casa Sim. sozinha, né? Então isso deixa a gente muito feliz, assim, de realmente os próprios idosos terem vontade de ficar com a gente, né? Porque não é só convencer a família, muitas vezes. Eles têm que estar Tem que querer, né? confortáveis, Sentir que é a casa né? deles, né? Isso. E até aqueles que não têm lucidez. Você percebe no comportamento deles que eles ali é o cantinho deles, sabe? É a casa deles, o quarto deles. E assim, que aquele grupo que tá trabalhando com eles é uma família que eles optaram por adotar. Além da que eles têm de família de Que domicílio. legal. E fazendo uma analogia aí, né? Falando um pouquinho de Big Brother, como é que é a convivência deles dentro da casa? Por exemplo, vocês comentaram, tem um pessoal que é mais lúcido e um pessoal que não. Vocês comentaram que às vezes dá uns enroscos, mas como que é a convivência no geral disso? Assim, no geral... Tem câmera lá filmando? Tem, a gente tem câmera Faz um 24 pay-per-view lá? horas, né? No geral, assim, tem situações até engraçadas, né? Porque a gente tem, por exemplo, os idosos com, às vezes, Alzheimer, demência. Eu tenho uma idosa lá que ela nunca lembra onde é o banheiro, tadinha. Daí ela sai perguntando pra todo mundo onde é o banheiro. Aí tem uma outra idosa lúcida lá que quando ela olha pra mim, ela fala assim, cadê o banheiro? Só pra ficar rindo da outra, né? Eu falo, eu não sei onde que é o banheiro também. Deixa a gente sair todo mundo procurar o banheiro. Todo É um mundo show sai do humor lá procurar o também. banheiro. Mas tem uma que é muito engraçada. Nós lá, bem no início, a gente abriu a casa e a gente conhecendo bem os idosos. Daqui a pouco toca a porta, né? Vamos lá abrir a polícia, né? Assim, Ô, meu louco. Deus do céu, né? É agora, chegou meu momento, né? Acabou esse vida de enfermeira, Não, né? detalhe, né? A gente mal começou e a polícia já tava batendo lá, como assim? Né? Como assim, né? A gente gosta dessa política da independência do idoso, de proporcionar tudo que ele tiver, da vida mais parecida que ele tinha na casa, manter na nossa casa também. E aí a gente optou por deixar ele com o telefone. Ai. Só que detalhe, gente. Maria. Ele ligou pra polícia e ele chamou a polícia dizendo que ele tava... Porque ele tava preso lá e ninguém deixava ele ir embora. Porque ele era um paciente esquizofrênico, né? Só que ele tava medicado e controlado. Ele normalmente tava medicado, então ele tava, né, tranquilo. Ele ligava só pro Só que filho. teve um momento, assim, que ele começou que estavam perseguindo ele, estavam deixando ele preso lá. E nesse dia ele ligou pra polícia. Gente, e pra você explicar que aquilo não era aquilo, entendeu? A polícia fez nós ligar pro familiar. Ela fez nós ver o laudo médico. Eu tive que chamar o paciente. No final, o policial começou a dar risada. Não, o pior é que o paciente quase convenceu ele de que ele tava preso. É que ele era muito esperto. Ele era. O policial... É que na hora que o policial chega ali, eu quero falar com o paciente. E o paciente, gente, ele era um lorde. Você conversava com ele, parecia realmente Nós lúcido. éramos os loucos e ele era a pessoa mais certa do pedaço, entendeu? Aí até a gente explicar, a gente foi lá, buscou o laudo, falou com o filho, explicou a situação. Aí a polícia, no final, olhou pra gente e começou a rir, sabe? Eu tinha que fazer isso, né? Não, o senhor tá certo, né? Depois disso, dá o celular aqui. Não, daí o pior não foi isso. O pior é que ele não deixava pegar o celular dele. Aí, o que a gente fez? Enquanto ele dormia, a gente pegou o celular, tirou o chip e deixou lá. Aí, pra ele, o celular parou de funcionar. Do nada. Do nada. Mas a gente, na verdade, teve que tirar o chip pra não correr o risco dele ficar chamando a polícia, ou enfim. Porque até então ele só ligava pro filho, né? Reclamando que queria ir embora, que tava Mas a preso. melhor de tudo é a Cat. Eles, vamos embora? Como que é, Cat? Vai embora? Ai. De vez em quando chegam batendo na minha porta lá no escritório. Cadê a chave da porta pra eu ir embora? Aí a gente dá uma de doida. Cansei, também, né? né? Aí eu olho pra ele e falo assim, não sei, vamos procurar? Aí a gente sai procurando a chave e fala, poxa vida, não achei, vamos ter que ficar aqui hoje. Aí depois, no outro dia, eles já esquecem, sabe? Que estavam tentando ir embora. Mas a gente tem que, às vezes, se fazer meio de... Tem que ir na onda, sabe? Porque senão eles acabam, às vezes, ficando até bravos com a gente, que não deixa ir É embora. porque se a gente corta tem que muitas ter um vezes. jeito, É que tem assim, que às ter vezes a gente jeitinho. fala, não, isso aqui é tua casa, eles acabam ficando mais irritados. Então a gente usa muito a técnica da mudança de foco, entendeu? A gente não aumenta o delírio dele, né? Mas a gente também precisa jogar um pouquinho até conseguir ele encontrar um equilíbrio com aquele raciocínio que ele criou pra ele, Então, né? nessa a gente faz de louco, entendeu? A gente vai na onda deles e concorda. Daí vai igual lá a idosa que olha as cadeiras de roda na sala e fala assim, e esse ônibus que vai pra Campo Largo? Pode sentar aí que você vai junto. Daí quando ele vier pedir a chave pra você, se vai lá pra
pra do banheiro lá. Vamos ver se tá no banheiro lá. Isso. É mais ou menos Já isso. junta as histórias. É. Daí ele, naquele dia, toda hora que ele me via passando, ele falava: você já achou a chave? Não, ainda não. Não achei a chave, tô Tadinho. querendo ir embora, tô atrasado e não acho a chave. E daí no outro dia ele acabou esquecendo e desistiu que queria a chave pra ir embora. A gente falou bastante em momento engraçado. Agora, assim, é complicado falar algumas coisas, mas qual que é o momento mais triste que vocês passaram lá já na casa Na ou no casa? home care? Nossa, cara, eu acho que a situação, cada pessoa vivencia a sua história triste, né? Mas a principal a que eu vivenciei, a mais triste, como diz assim, nós somos um único sistema, né? Mas cada um tem vivências diferentes. Então, nós tivemos uma paciente lá de Jaraguá do Sul, que é uma paciente que não tinha contato com a família, né? Era vida, né? E só tinha filho único, ela acabou tendo um AVC e o filho acabou conhecendo a gente em Jaraguá do Sul e ligou desesperado: eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer com a minha mãe, eu não tenho vínculo com ela há mais de 20 anos, como que eu vou, né? Só que assim, não é porque eu não tenho vínculo com ela que eu não vou cuidar dela. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não tenho condições de adotar. Por quê? Porque ela veio cheia de situações, veio com sonda pra fazer xixi, veio com dificuldades. E ele queria proporcionar conforto e reabilitação pra ela. Aí eu falei: olha, pra você manter ela aqui em Jaraguá sem você por perto, eu acho que seria legal a gente levar pro lar. E ele aceitou trazer aqui pra Popular. E ela veio. Cara, foi lindo, assim, de ver. Ela voltou a falar, ela voltou a andar, ela teve uma qualidade de vida, deu pra ver aquele retorno, sabe, à vida. Mas como diz, só que deu um AVC inespecífico nela. E ela acabou, dentro desse período de reabilitação, fazendo um novo AVC dentro da casa e foi a óbito. Então, assim, foi uma situação tão de vida que a gente proporcionou esse suporte para esse familiar, mas a morte dela foi tão rápida no processo de melhora que aquilo chocou, sabe? Então, Pegou assim, de surpresa, tem né? pacientes que a gente vê aquela melhora brusca e a gente acaba tendo aquela ruptura muito rápido e é onde a gente não esperava, porque ela tava melhorando bem. Então, a gente sabia que tinha o risco de um novo AVC, era natural, né? Só que, de qualquer forma, pega a gente de surpresa. Só que o detalhe, essa mesma semana tivemos mortes então, por causa, na né? verdade, ali na casa, o que acontece? Como a gente tem o mesmo contato com os mesmos idosos todos os dias, a gente se apega muito neles. E eles na gente, né? E essa idosa em específico que ela tá comentando foi assim, na verdade foi uma semana muito difícil, assim, eu falo que foi a pior semana pra gente lá na casa. Porque a gente, em 5 dias, perdeu 4 pacientes. Nossa. Então, assim, na quarta-feira, a gente perdeu 2 pacientes praticamente no mesmo horário. 2 pacientes morreram praticamente ao mesmo tempo. Aí, na sexta-feira, foi essa paciente que tinha vindo de Araguá e no domingo foi outro. Então, assim, a gente teve questões ali de 24 horas de intervalo, a gente não se recuperava da notícia de um óbito, veio Claro, outro. né, gente? A gente trabalha com idosos de 98 anos, de 100 anos, de 95 anos. Então, é um processo que isso vai acontecer. Não, realmente, né? é isso que eu falo. A gente tem que estar sempre sabendo que a gente vai acabar perdendo alguém em algum momento. Agora, da maneira que foi, tantos pacientes em tão pouco tempo, eu acho que foi o que deixou todo mundo muito abalado, principalmente porque dos 4 óbitos, 3 foram dentro da casa. Então, não deu tempo de chamar um serviço de emergência. Então, quando o óbito acontece ali dentro, eu digo que é mais sofrido, porque você imagina um cuidador meu indo lá e ter que ajudar a arrumar um... Sim, né, se um- presencia. Então, E como que lida com só esse que- luto com a família? Com a família, é que na verdade, assim, é tudo muito rápido, né? Então, É que- às vezes a família, a gente tenta dar o suporte até depois, assim, a gente conversa, a gente vai, a gente conta histórias. Basicamente, às vezes eles vão lá só pra gente contar histórias de como tava os últimos dias. Então, isso já conforta muito, E explicar sabe? pra eles, acho que o que a família mais fica tranquila na hora de uma morte súbita é que tudo foi feito dentro do que era pra ser feito. Então, foi feito reanimação, foi um processo natural da doença dele, que nem um desses idosos que estava ali, era um paciente que tinha um problema cardíaco e teve um novo infarto. Então, natural, fumante ainda, de longa data. Então, o filho já esperava que era um processo natural daquilo, né? Grande idade, né? Uma idade avançada, o paciente ainda fumante e um histórico cardíaco, uma hora poderia, sim, o coraçãozinho enfrentar uma nova situação dessa. Então, assim, na hora que você fala pra família, olha, ele já tinha uma idade avançada, foi feito tudo que foi necessário pra que dar esse conforto pra ele, a família, ela se conforta de dever cumprido. Vem aquele dever cumprido. E, na verdade, né? eles demonstram muito isso pra gente, sabe? Então, assim, toda vez que ocorre alguma situação de um óbito assim, a gente percebe que as famílias sempre vêm até nós pra agradecer muito, né? Porque eles sabem que a gente faz o que a gente pode. Que o processo de despedida é muito Aham. pesado. Nós temos uma idosa
linda, maravilhosa, né? Ela tem 96, acho que não vou lembrar agora de, mas é na casinha dos 90. Essa era uma idosa que ela tem um pátio gigante, tá? Ela mora bem no interior e ela junta, isso no home care, tá? Ela junta, limpa o pátio todo. Gente, não tem uma coisinha assim, ó, a árvorezinha alta que ela arranca com a mão, tá? Com a mão. E assim, tu chega com mais, e aí ela acabou tendo um infarto, né? E ela precisou enfrentar aí por uma revascularização. Só que tu chega com um paciente de 90 e poucos anos no hospital, tu vai querer expor ela a esse risco de uma revascularização? Porque é um idoso que às vezes sabe que ele pode acabar nos deixando dentro de na mesa de cirurgia, certo? Aí você conhece a vida dela, a independência e a força que ela tem. Aí nós, como um grupo, né, o Dr. Paulo super envolvido, todo mundo, né, Dariane indo pra casa e Lara e todo mundo indo ajudar. E a gente conhecia essa vivência. O que aconteceu? A gente falou, gente, essa idosa, a gente não pode paliativar ela sem tentar. Aí o familiar concordou em enfrentar um cateterismo, só que assim, depende muito de conhecer quem era esse idoso antes, sabe? Antes de tomar certas decisões. Não é um paciente que já é acamado ou é um paciente totalmente independente. Vamos tentar? Gente, ela fez cateterismo. Ela voltou pra casa, agora já dispensou todos os cuidadores, está lúcida, orientada e independente. E limpando o jardim. Então assim, aí existe... Às vezes a gente se surpreende, assim, na ó, verdade, né? Eu gosto, a Karina, nossa filha, ela fala muito assim, ó, a lá de Araguá, ela fala assim, Mayara, não vamos subestimar os nossos idosos, eles são capazes, então não vamos ficar achando que eles são um papelzinho frágil que vai quebrar a qualquer momento. A partir do momento que a gente trata eles como um papelzinho frágil, a gente acha que eles vão se rasgar ou se romper por qualquer coisa. Aí vem a questão do estímulo de tentar, né? E claro, numa situação da sua avózinha ali, né? Ela é uma idosa com idade avançada, mas que é forte. Então aí vem aquela questão, né? De entender a longevidade dela, mas também entender qual é o limite dela, né? Então assim, pra nós, a saúde às vezes é mais fácil contar o pior cenário, né, pra você, e a gente comemorar se a gente conquistar alguma coisa. Então é muito que os médicos fazem. Conte o pior cenário e comemore cada vitória em cada dia. E isso é no home care, isso é na casa de repouso, sabe? É isso que a gente faz muito. Eles acabam animando. Bom, tem um monte de estímulo, né, no dia a dia lá. E acho que isso é não só importante, mas essencial também, né? Eu digo assim, que quando o idoso ele tá em casa, muitas vezes a família tem um pouco de dó, sabe? Ai, tadinho, tá cansado, vamos deixar na cama, entende? E isso vai... Ou assim, vamos tratar, em vez de ele deixar a independência, tem que entender que terapia ocupacional nada mais é que você pegar a tua própria colher e colocar na boca. Muitas vezes é uma das coisas, né? É você pentear o seu próprio cabelo, é você conseguir passar o sabonete onde você alcança. E às vezes em casa a gente não dá essa independência pra eles, né? Só quando você tá com um cuidador contratado, tá? Qualquer, às vezes a gente vai lá, vou ajudar a comer, né, tadinho. Mas é igual, entra de novo naquela situação que é igual um filho, né? Que é igual uma criança, né? Que você tem que ir lá e dar banho, enxugar, trocar. Mas ali, né? Com o idoso, quanto mais... É bom, porque a criança funciona da mesma forma, né? Você tem que ensinar ele a ser independente. Ali no idoso, você não pode fazer ele deixar de ser independente, né? Então tem que sempre estimular ele a comer sozinho, escovar os dentes sozinho, pentear os cabelos sozinho. Mas não adianta, gente. Em todos os cenários da vida, você tá vivenciando isso agora, né? Com a sua familiar, todas as faixas etárias. Ou você como filho, ou você como pai, ou você mesmo como um avô. Em algum momento, algum familiar vai te proporcionar o contato com a enfermidade ou com o envelhecimento, em algum momento da vida, né? Então, assim, entender que esse processo é um processo natural e você conseguir ser familiar e ter profissionais para te ajudar nessa hora é uma ferramenta que vale a pena investir, tá, gente? Eu falo do estímulo porque o meu avô também tá com 90 anos agora e, cara... Eu esses dias me assustei, eu não consegui ver o minuto do corte ali, eu já não consegui enxergar de longe. E ele nem óculos usa, nada. Mas ele caiu nessa, sabe? Então tá muito... Da falta de estímulo. Exatamente. É que, na verdade, assim, ó, aí vem as coisas... ficando dependente de alguém pra Só que assim, ele. aí tem a gente cai em outra vertente, né? A gente tem idosos, que eu vou dizer assim, nós, jovens, sabendo que a Organização Mundial da Saúde fala, temos que manter nossos idosos ativos. Exatamente. Como que você vai manter um idoso... Cara, nós temos uma idosinha de 90 e pouquinhos anos também, ela olha pra mim, gente, pelo amor de Deus, se aos 90 anos eu não posso escolher se eu quero fazer fisioterapia ou não, largue mão. ela então assim, ó, a gente tem que saber proporcionar o que eles precisam, mas, mas tipo também assim, não pode forçar mas nada, não pode forçar. né? Poxa, gente, aos 90 anos, às vezes...
Não adianta, Então, né? aí saber que tá. respeitar também, que numa vida inteira ele nunca fez uma atividade. Tu quer que ele faça físico 3 vezes na semana? Aí que tá. O meu avô, ele não... Cara, tipo, aposentou lá com 60 anos. Cara, vamos dormir. Eu trabalhei a vida inteira, Dormir e vamos dormir. assistir TV o dia todo. Exatamente. E, tipo, por muito tempo fiquei pensando, pô, será que não foi nossa culpa? Uhum. Né? Tipo, não, será que não foi nossa culpa de não estimular mais? Sim, Mas, cara... Gente, aí vem aquela coisa assim, tipo assim, a gente pode dar vários exemplos, né? Mas eu tenho uma família agora, né, que tem um idoso extremamente resistente. A vida dele, o que é? O filho quer que ele tem diabetes? Ele quer. O filho quer que ele coma certinho, ele quer que saia da cama, ele quer que faça fisioterapia. O filho quer tudo, porque os filhos querem isso, Sim. certo? Mas às vezes ele Só não que quer. assim, a partir do momento que você cai com um idoso, ele não quer fazer físio, ele não quer comer direito, ele não quer fazer isso. O que a família faz? Respeita. Sabe? Nem Nós sempre temos ciência, funciona, nós né? temos ciência que aquilo traz um risco. Beleza, mas é um risco calculado. Então, assim, tem um risco de queda, mas você prefere que ele fique o dia inteiro deitado na cama ou que ele caminhe? Exatamente. Então, assim, mas e se ele cair? Risco calculado. Vamos minimizar, vamos tirar o tapete, vamos fazer isso, vamos tentar evitar. minimizar. Mas não significa que eu vou evitar. A mesma coisa do seu avô. 60 anos lá, se aposentou, ficou naquela vida mais, assim... mais Sedentário. mais sedentário. Extremamente sedentário. Você vai querer transformar a vida dele? Não. Então, o que nós fazemos? Literalmente, respeitamos e a palavra perfeita para o momento. Aproveitamos os dias bons e respeitamos os ruins. Então, respeitou os ruins? Beleza, hoje é um dia bom. Então, hoje eu tento fazer uma físio, hoje eu tento fazer um joguinho da memória, hoje eu tento... Levar ele pra passear, caminhar um pouquinho. Então, a frase mais confortante que tem pra família é: aproveita os momentos bons e respeita os ruins. E tudo bem, sabe? Eu acho que é a melhor palavra, tá tudo bem, sabe? Porque nós temos que fazer pelo outro que ele também aceita. Claro que às vezes a gente tem que fazer o que é necessário, não o que eles querem, mas dentro dos limites da vida que ele enfrentou até agora, entende? Então, muitas famílias não conseguem fazer essa gestão, sabe? Porque é muita emoção, né? É um filho que quer tudo, porque quer... A família fica pensando, difícil, é difícil. Pô, será que fui eu que fiz isso com a minha família? Né? Como que eu gerencio essa emoção toda, entendeu? Mas não chega uma época que tem mais dias ruins do que bons? Chega. Com a deteriorização? Sim, né? hoje a gente tá mais com idosos aí na quarta idade, né? Muitas vezes que falam. Então, são idosos que nem a gente tá falando de idosos de 89, de 90, 100 até ter anos. 100 anos. Então, como que você vai gerenciar tudo isso? Idosos antes chegavam até 75, 78, nós estamos falando de 80 pra cima. Sim. Então, chega um momento, gente... Desculpa, que ele não quer mais fisioterapia. Que o que eles querem? Eles querem um banho confortável, eles querem a fraldinha bem trocada, eles querem saber se tá quentinho, se tá bem alimentado. O básico, Então, né? é o básico. Aí, o que a gente faz? A gente faz fisioterapia pra ficar atlético? Não, pra prevenir pneumonia. Claro. Sabe? É isso. A minha físio hoje não é pra mim preservar uma mobilidade, pra mim conseguir dar um banho de qualidade. Essa é a meta da fisioterapia. Não é resgatar, muitas vezes, sair da cama, e sim preservar e trazer conforto pra aquela idade avançada onde eu não consigo resgatar tudo isso, entende? Então, é nesse momento que envolve casa de repouso e home care, que é esse o trabalho que a gente tem que fazer de educação e Esse apoio saúde que a pra gente família, realmente tem que né? dar E pra nesse família, momento né? aí, que tipo de tecnologia que vocês têm mais atual, assim, que pode ajudar no processo? Em que situação? Tipo... Sei lá, na mobilidade deles, É alguma que hoje coisa as assim. fisioterapeutas, elas, né, aí entra muito no ramo da físio, né, então assim, gente, hoje a gente tem, ou da doutora, nós temos hoje a doutora Kátia, que quando o paciente tá muito atrofiado, ela usa toxina botulínica nas articulações para tentar ganhar um pouquinho. Nós temos as eletroestimulação, que as físio usam para tentar preservar o movimento, e também o próprio movimento de extensão, esticar, fazer esse movimento para manter a lubrificação das articulações. Sim. A partir do momento que eu faço um movimento, eu lubrifico isso aqui, eu preservo movimentos. Então, são coisinhas, só que isso é a constância que vai preservar que não atrofia, porque às vezes aqueles idosos que estão muito atrofiadinhos, é difícil a gente conseguir resgatar, então é mais a manutenção. Então, Já é difícil levar eles pra fisioterapia, às por vezes, não isso que imagina vem a fazer. fisioterapia domiciliar, né? Chame a Vital Care. E na casa de repouso tem uma situação assim que é bem interessante, que como são vários idosos, por exemplo, fazendo fisioterapia, é uma rotina ali em que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. É. Então, eles vão muito nessa, sabe? Então, às vezes a gente chega lá
chega uma família assim, olha, a minha mãe tá vindo pra cá, mas ela não gosta muito de tomar banho, sabe? Não, Aham. tudo bem, ela vai ver todo mundo tomar banho, ela vai também, Aham. sabe? Então eles criam uma rotina lá. Então na casa de repouso, às vezes, pra esses idosos mais resistentes a terapias, é mais fácil a gente conseguir incluir isso na rotina delas, sabe? É muito. Olha, a gente percebe muito isso no home care, tá? Na casa de no domicílio é maravilhoso. Eles têm o conforto, eles têm a privacidade, tem um técnico, um cuidador, um técnico lá exclusivamente pra ele, fazendo todos o que é necessário pra ele. Mas não dá pra negar que na casa de repouso, essa comunidade, esse grupo é muito influenciável. O ambiente, sabe? né? Talvez na casa eu consiga banho 2 vezes na semana. Talvez lá na casa de repouso eu A gente tem uma idosa que chegou que tomava banho só na sexta-feira. Agora ela toma todos os dias. Sextou, né? Quando tá muito frio, ela me pede assim, posso ficar sem banho hoje? Eu falo, hoje. Amanhã toma banho. Então tá bom. E falando um pouquinho de contato, tem um barbeiro preferido deles lá? Aqui Temos, na casa? Ou não? Temos. A gente tem um barbeiro preferido, acho que vocês conhecem ele por aqui. hein? Então, esses dias ele foi lá cortar o cabelo da nossa familiar, inclusive. E as outras meninas lá viram, os meninos lá, e agora estão tudo requisitando esse barbeiro. Ah, aí. já tá com a agenda cheia. Pra quem não Já. entendeu, é o Juliano, né? Que trabalha com a gente aqui. É ele que faz essas cagadas no meu cabelo. Pô, mas peraí, você é amigo ou inimigo? Depende da situação. Ah, Ei, entendi. e tatuador, vocês levam lá também ou não? Opa, mas se tiver, precisar. tiver cliente lá, a gente leva também. Tatuador na terceira idade. Gente, mas falando um pouquinho de momentos engraçados agora, o que vocês já passaram aí que posso contar pra quem tá assistindo aí pra dar uma risadinha? Você quer que eu te conte da Eu abertura da fiquei empresa? Eu fiquei sabendo uma história A aí gente de um tem- carro a que... gente tem uma sem história... sem freio, a gente acabou tem uma história gasolina. muito engraçada do início da empresa, sabe? Que a Mayara falou assim, não, vamos colocar um adesivo com o nome da Vital, assim, bem grande no meu carro. Eu falei, vamos. Aí ela foi atender um cliente numa cidade, né? Parou o carro numa ladeira, assim. Dali a pouco começa a tocar meu telefone. O motoboy da cidade lá. Ô, tem um carro aqui que tá sem freio, de mão, descendo a ladeira aqui. Eu segurei o carro com uma pedra aqui, mas tem que ver, a polícia já tá aqui atrás do carro. Detalhe, eu, Mayara, bem lady, né? Atendendo um cliente Atendendo novo. um cliente novo. Então, cliente novo não pega celular na mão. E todo mundo me ligando. E eu desligava. Eu desligava, né? Se eu não vou atender, eu vou fechar esse cliente. Eu vou fechar. É. Dito e feito. Na hora que eu desci, eu vi o meu carro, assim. E tinha já uma multidão público, assim, em cima né? do carro. Literalmente O pior- descendo, e o né? pior não foi isso. O pior foi uma semana depois ver ela numa página de comédia da cidade. O povo tirando sarro do carro descendo a ladeira. Falei, olha... Gente, nesse dia, assim, ó, eu queria assumir, né? O legal foi o policial. Ah, mas Sim, ela aprendeu a lição, tá? Falei, Não, mas nunca eu- mais deixe de atender o telefone se a gente liga mais de 10 vezes. Não foi? Você Ah, aprendeu a lição. Mas foi Mas erro só a partir técnico, da- foi Não, erro mecânico, foi humano. mecânico. Sabe o que é, sabe? Tem Eu uma hora acho. que você resolve empreender, sabe? Aí você causa umas emoções. Ou você leva o carro pro conserto, ou você vai pros clientes, entendeu? Aí naquela situação eu mostrei pro guardião, ó, eu puxei ideia, mas não funcionou. Mas no final deu tudo certo. Não Mas ela atropelou já, ninguém. ela já se enfiou em uma outra Mas enrascada. fechei o cliente. Mas ela já teve uma enrascada ainda pior. Ah, Que foi o dia que, inclusive, a sócia dela, Dariane, que tá ali escondidinha, tava junto nesse dia. Gente, do Ela céu. me ligou falando que tinha capotado o carro. Ela falou assim: capotei o carro. Desse jeito. Tranquilo assim? Gente, a Nossa. gente pensa naquele momento de abertura de empresa, aquela emoção toda, meu Deus, e agora, né? Vamos lá, né? E a gente foi apresentar um cliente novo pro cuidador. E a gente sempre vai com o nosso carro, naquele dia a gente optou ir pro carro do cuidador, né? Eu falei, não, ele queria pra conhecer o caminho. E a gente aceitou. Era um morro assim. E o rapaz acabou se atrapalhando e deu a ré. E o carro começou a capotar. Só que era uma ribanceira, assim, sabe? Uma ribanceira. Na frente da casa do cliente. Eu juro, gente, um dos primeiros... Tipo, não foi um dos primeiros, mas lá no início e tal, eram os primeirinhos clientes ali. Nesse cliente, a gente saiu com R$500 de prejuízo, porque a gente quebrou o muro da casa. Na E verdade, detalhe, a gente saiu, o melhor de tudo, mais uma rodadinha, a vida tinha ido junto, né? tinha caído barranco abaixo, né? Nossa. E aí, naquele dia, o mais engraçado, O gente... pior não foi isso. Não. O melhor de tudo era sair pela janelinha de trás e a Dariane, Mayara, você tá viva? Eu falei assim, eu tô. Então sai porque eu também tô. E na verdade, o que aconteceu? Isso foi na frente da casa do cliente, né? Meu Deus. Aí o cliente
olhou, viu o que tinha acontecido, fechou o portão e entrou. Falou, você acha que eu vou me meter nessa enrascada? O cliente falou, vocês estão bem? Tá, então tá, tchau, perdemos o cliente. Simples assim. E mais R$500. Mais R$500. Tivemos que pagar ainda pra ela. É que eu acho que chegar capotando na casa do cliente Não é ajuda muito, legal, né? Gente, eu acho que causa uma emoção, né? Na pessoa, meu Deus, ele não deu conta de chegar na minha casa, quem te dá cuidar de mim, né? Que massa. Gente, vocês que estão assistindo aí, a gente contou muita história legal aqui, interessante, mas também tem umas coisinhas que passam aí, né? Uns perrengues no começo, principalmente da empresa, né? Algumas coisas. Acontece com todo mundo, com nós também aconteceu muita coisa aí que Maria. não vem ao caso agora, né? Mas tudo bem. Começo de podcast, pelo amor de Deus, né, Lucas? Maria. Umas 3 vezes pra tentar começar um podcast, Não né? dá pra pagar do YouTube aqueles primeiros vídeos lá, né? Só pra, né? O que vale é a emoção, né? O que vale é a emoção, exatamente. né? Mas que legal. Vocês querem passar um recado pra galera que tá assistindo aí? Ah, né? Tem que, né? Então, gente, contratem a Vital Care. Não, a nossa empresa, ela realmente ela vem com uma missão dentro do atendimento domiciliar e na terceira idade e também na juventude, né? A gente tá feliz em estar nas casas das pessoas. A gente não leva só cuidado, a gente leva carinho, a gente leva respeito. A gente leva realmente o acolhimento não só do idoso ou da pessoa enferma, mas sim das suas familiares, né? A gente vem aí contribuir para o sistema público de pessoas que não precisam mais ir lá para os pronto-socorro para receber o seu sorinho, chama, a gente vai em casa, tá? E também, quando você não tem mais condição de dar aquele suporte, a gente vai lá, a gente ajuda você a cuidar do seu familiar. E se a gente não conseguir, pelo menos a gente vai redirecionar para uma casa de repouso, onde vai dar o melhor conforto para quem realmente precisar de um cuidado, que não está conseguindo dar suporte para essas famílias. Tá bom? E lembrando, né, a casa aqui de Campo Largo é a melhor de todas. Com né? certeza. É a mais completa que você precisa aqui na região, é a melhor, né, Lucas? Venham conhecer, tomar um cafezinho. Isso. Só que assim, só pra- Não, é só acima de 60. Mas dá pra eu almoçar lá? Porque diz que a comida de vó é boa, então, né? Acho que eu vou lá. Pode, mas é só avisando que como é uma casa de repouso, eu só recebo paciente acima de 60 anos, tá? Porque eu tenho recebido umas propostas para uns pacientes mais novos. Não vale a pena. Mas não dá. Vale a pena. Não, se pudesse, talvez até eu já tava lá. Se dependesse da dor do corpo, eu já tava lá também, né? Com- Porque, olha, passou dos 30. Lombar, joelho. Não, eu tô aqui mexendo minha perna esquerda Não, mas é porque que tá doendo. depois de uma idade a gente é só manutenção. Só manutenção. Mas que legal o papo com vocês, foi muito massa, né, Lucas? Foi, cara. Perde esse preconceito de asilo, de casa, que você vai jogar o idoso lá. Depósito, pelo amor de Deus, cara. Olha o trabalho que elas fazem. Curte Bem, esse envelhecimento. Pense, galera, que elas estão aí pra cuidar da pessoa mais especial pra você, né? Então, elas vão cuidar de tudo, vão fazer tudo pra você, né? Você não vai se preocupar com nada, né? Então... Fica só com a parte boa que é dar amor e E carinho. não Exato. esquece, se você deixar um idoso lá pra elas cuidarem, não esquece de visitar, né? Vai lá. Se elas estão abrindo oportunidade de ir lá, sei lá, todo dia, vai lá todo dia. Aproveita enquanto eles estão aí pra acompanhar vocês, né? Com certeza. É isso aí. E vamos agradecer os patrocinadores também, né, Lucas? Vamos, cara. Começar pela agência de Juin aí, né? Que é nosso Ah, patrocinador sempre, né? master do projeto aí, né? Que mais, De Lucas? Juín tem a Fotopar, o Cabanas Lanches e a Nova Época também, né? Que quando tem Uma episódio Fotopar, gente. musical... A Fotopar ela já deu o brinde pra elas aqui. Depois nós vamos colocar na edição o brinde pra vocês verem na tela. A Fotopar faz tudo que vocês precisam pra qualquer projeto. Quer personalizar uma caneca? Aqui, ó. O Lucas tem uma caneca personalizada de Juin, ó. Quer personalizar uma caneta, qualquer coisa. Eu até costumo falar em todo episódio, né? Que até uma almofadinha pro teu gato, se quiser colocar lá, eles vão personalizar pra você. Né? E muito mais, né, Lucas? O que mais que eles fazem lá? Cara, só do que nós já demos de brinde essa temporada foi porta-rolha, foi agenda, Abajur. almofada, abajur, camiseta, tudo. Então, cara, dar um presente personalizado faz a é diferença. outro esquema, Tudo, né? né? É outra coisa, então. E o Cabanas Lanches, né? Um abraço lá pro Michel também, que sempre quando a gente faz episódios à noite aqui, ele manda os lanches pra nós Pena que devorar. Poxa, a gente devia ter 11 horas gravado da à manhã. noite. Ó lá, que pena. Sorte que ele não Só pra faz poder, almoço, né? Ai, poxa vida. Pena que tá cedo. E a Nova Época também, aqui atrás da Catherine, na câmera da Catherine ali, ó. Vocês vão ver que tem um cenáriozinho musical ali, ó. Um palquinho, que a Nova Época traz de vez em quando pra gente algumas coisas pra compor o cenário aqui. E quando tem episódio musical com alguma banda, alguma dupla, alguma coisa assim, eles trazem um violão, o que for necessário pra compor o cenário e pra tocar também. Eles são bem gente boa com a gente aí, né, Lucas? São. E todo mundo que acompanha, compartilha, curte, consome conteúdo também, né? Ninguém é grande sozinho. É, isso Então, aí. obrigado, apoio todo mundo, é importante demais pra gente. É importantíssimo frisar que em 2023, nós estamos gravando hoje,
Até a data de hoje, estamos com 19,9 milhões de views, galera. Milhões, não é mil não, tá? É milhões, considerando o Instagram e TikTok. Então pode ser que um vídeo de vocês aqui bombe Eu na internet. acho que vai mais, hein? Deus Isso quiser. aí. Galera, agradeço a presença de todos. Meninas, querem passar o arroba do Instagram de vocês? Por favor. Instagram, @larvitalcare e @vitalcare. Né? Temos Fácil dois. assim? Então tá bom. Então, @larvitalcare. É vital, Segue lá, quer, galera. literalmente quer. Eu quero. Querer oferecer um bom serviço. Exatamente. a propaganda tá boa, hein? Comercial forte, né? É isso aí, galera. Um abraço pra quem ficou até agora. Até mais.